A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e nós estamos aqui no nosso curso Aprendendo a Ensinar, ok? E hoje nós vamos tratar de dois capítulos importantes. Nós vamos falar sobre o aluno e nós vamos falar sobre o professor no ensino, na escola bíblica dominical, nos nossos cursos dentro da igreja. Tá? Por que nós vamos falar dessas duas figuras? Porque elas se complementam. Uma é o alvo e outra é o promotor do ensino, do crescimento dentro das nossas igrejas. Tá? Então, quando nós vamos falar da igreja, do ensino, nós precisamos ter um foco, que mesmo que seja um culto de ensino, você está ministrando a alguém, um aluno, certo? E mesmo que você seja o pastor que esteja ministrando esse ensino, você está sendo quem? O professor. E tudo que nós vamos falar aqui precisa ser levado em conta para você poder medir para quem e o que você está falando, ok? Quando nós fizemos o nosso primeiro capítulo e nós falamos sobre o ensino, sobre o ensinar, né? Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. O que nós falamos? Nós falamos que o ensinar é algo inerente ao professor, algo que vem de dentro. Ser professor não é profissão, não é carreira. Ser professor é vocação. Por que nós temos tantas pessoas frustradas, desanimadas, que se queixam do magistério? Porque eles não têm o ministério de ensino como uma chamada, algo vocacionado por Deus. Para eles é uma profissão. Se você encarar o ensino como profissão, você vai se frustrar, porque secularmente não rende tanto quanto seria necessário e também você não consegue ver as coisas acontecendo, você não consegue ver, a resposta. Então, o ministério, o ensino, ele é uma vocação, algo que vem de dentro. Profissão, você estuda, você escolhe. Vocação é algo que está dentro aqui. Particularmente a minha vocação sempre foi a área de ensino. Só que o que acontece? A área de atuação da minha família é outra. Meu pai, meu irmão, eles trabalham com a parte de venda e venda da parte agrícola, tá? E eu por muito tempo até estudei para ir para esse lado, mas sempre tenho uma vocação, uma chamada mais forte para a área do ensino, até que eu abandonei tudo por causa do ministério pastoral e também para que eu pudesse me dedicar na área de ensino. Tá? Então, quando nós falamos do professor, nós falamos de alguém que não olha simplesmente para a questão financeira. O financeiro é importante, mas ele olha para aquilo que está dentro dele. Quanto que você ganha para dar aula na escola dominical? Nas Assembleias de Deus, até onde eu sei, nós não temos professores remunerados, tá? São pessoas vocacionadas, são pessoas que aceitam o desafio de ensinar outras pessoas sem custo algum. Então, é muito importante nós compreendermos isso, que ministério, vocação é algo que vem de dentro, tá? E nós, professores, nós temos esta vocação. E o professor, ele constantemente precisa estar aprendendo, ou seja, o professor, ele é um eterno aluno, de tal maneira que você está aí me ouvindo. E para falar para você, eu tive que estudar e sentar para ouvir outros. Então, veja bem, o professor, ele é professor quando ele está na frente, quando ele estuda e se prepara, mas também quando ele volta para casa, ele é um aluno, porque ele precisa sentar, ouvir, aprender, ele precisa se colocar em marcha também para fazer essa escola dominical, o seu curso, fazer ele ir para frente, ok? Mas vamos falar especificamente a respeito do aluno, tá? Quem é o aluno? O aluno é o nosso objetivo. O aluno é aonde nós queremos chegar, é quem nós queremos atingir,
ok? E o que nós precisamos pensar? Como que nós vamos atingir ele? Tá? Nós já vimos no vídeo passado sobre métodos, eu vou deixar aqui em cima o card dos métodos, que nós precisamos olhar e ver qual é a idade, faixa etária dos nossos alunos, qual o tipo de lição, o que os nossos alunos têm de conhecimento da matéria, qual o tempo que nós temos para ministrar, ok? Pensando tudo isso, o primeiro ponto é: quem é o nosso aluno? Qual é a faixa etária, certo? Você já parou e pensou nisso? Qual é a faixa etária dos seus alunos? Qual o nível de conhecimento, qual o nível de maturidade que os teus alunos têm? Tá? Porque, irmãos, nós não podemos empregar o método errado. Nós não podemos, irmãos, pegar e nos colocarmos de forma errada diante dos nossos alunos. Porque você nunca vai poder falar palavras difíceis para quem nunca ouviu. Então, o conhecimento prévio do aluno. Quais são as suas características? Que idade você está dando aula? Você dá aula para adulto? Você dá aula para criança? Você está dando aula de discipulado? Como que você vai falar da teoria de kenosis? Vai lá, procura lá, né? Da teoria de kenosis para um novo convertido. A teoria de kenosis está lá em Filipenses capítulo 2, que vai falar do esvaziamento de Cristo, para ele assumir a forma humana, tá? Mas se ele nem compreende direito como Deus se fez homem, como que você vai falar isso? Então, existe uma linguagem própria para cada nível dos nossos alunos. Qual é o nosso trabalho como professor? É pegar o nosso aluno e fazê-lo crescer, certo? Fazer que o aluno cresça. Mas esse crescimento é gradual, esse crescimento ele é constante. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar: qual é a faixa etária dos nossos alunos? Tá? Nós vamos trabalhar com criança, com adolescente, que adolescente tem um idioma próprio, né? Muitas coisas nós não entendemos que os nossos filhos falam, porque faz parte do idioma do adolescente, tá? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender o que eles estão falando, certo? Nós precisamos ter noção do mundo em que esse adolescente está colocado. Por exemplo, para mim celular, jogo de celular, não tem tanto efeito, mas eu vejo na minha casa, principalmente o meu filho, ele tem boa parte das conversas deles com os amigos tem a ver com isso, tá? E como eu vou atingir o meu aluno se eu não sei falar o idioma dele, tá? Como que eu vou atingir um pré-adolescente, um adolescente que ele tem necessidades diferentes da minha, que já sou adulto, certo? Então é muito importante nós compreendermos isso. Qual é a faixa etária, né? Nós compreendermos qual é a idade, qual é a condição social, o que nós vamos falar para os nossos alunos, como que nós vamos explicar determinados assuntos para ele, sabe, irmãos? Porque é muito diferente você estar na cidade e você estar na zona rural, você estar no centro da cidade, você estar na periferia, são situações diferentes da vida. Certo? A palavra ela é a mesma. Você vai ensinar a mesma lição da escola dominical, mas essa lição ela precisa ir de encontro com a realidade do seu aluno, tá? A realidade. E essa questão de ir ao encontro da realidade é o que nós vamos ter que aplicar muito quando nós vamos ensinar adulto. Tá? Para você ensinar adulto, você não pode fantasiar as coisas, você tem que ir na realidade dele, certo? Você tem que ir no que ele está vivendo. O adulto, quando ele vai para a escola dominical, ele vai para que aprender coisas práticas, que ele possa sair dali, daquele momento, e já aplicar na sua vida, no seu cotidiano. O que eu tenho visto dentro das escolas dominicais para adulto? Que se tem muito debate.
Muitos, Paulo quis dizer isso, Paulo quis dizer aquilo, olha, essa vírgula tá para cá, tá. Irmãos, isso daí guarde para uma sala de professor, guarde para uma sala de obreiros, tá? De forma geral, o que o adulto quer? Ele pegar algo que vá de encontro com as necessidades dele, da família dele, do problema, da situação que ele está vivendo. Tá? É muito bom discutir pontos teológicos, debates, mas isso tem momento próprio. Isso daí é para a escola teológica, ou para uma classe de obreiros, ou para você chegar e fazer, não, vamos fazer um seminário teológico a respeito de tal assunto. Aí é outra coisa. Aí vão pessoas que querem aprender, se desenvolver nesse assunto. Você quer ser um bom professor? Olhe para a sua classe, e principalmente a classe de adulto, e leve para elas assuntos, soluções para o dia a dia. Por exemplo, nós estamos estudando, nesse primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, ok? E isso nós vamos falar da doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, tá? Então, o que eu preciso levar para o meu aluno? Eu preciso levar para ele o conhecimento da necessidade do batismo com o Espírito Santo, do falar em língua, da vida santificada. Agora, se eu começar a entrar em debates teológicos, este assunto está na pneumatologia. Não, peraí, o outro vai dizer, esse está na paracletologia. Opa, tem diferença pneumatologia, paracletologia? Sim, tem diferença. Né? Só que daí nós vamos entrar em debate. O que esse debate vai, certo, enriquecer o nosso aluno? Nada. Você precisa levar grego, você precisa levar hebraico, sim, você precisa dar conhecimento para ele, mas o ponto-chave é que o teu aluno, ele saia dali com um crescimento físico, espiritual e intelectual, certo? Que quando ele sair da sua aula, ele para e pensa, é verdade, eu preciso orar mais, buscar mais ao Senhor, porque o batismo com o Espírito Santo é para mim. Eu já sou batizado com o Espírito Santo. Puxa vida, o meu professor disse que eu posso ser usado nos dons, eu posso fazer parte do ministério. Então, a noção, irmãos, que os nossos alunos precisam ter, os adultos, é que essa aula fez diferença na vida dele. Então, ele vai querer voltar. Né? Por que boa parte das classes de adultos elas vão se extinguindo? Porque tem muito debate, os assuntos não ficam interessantes para a vida. Às vezes é interessante para um pessoal da classe, mas para a grande maioria não. Tá? E o que o professor precisa fazer? Ele precisa envolver todos os alunos, em todas as faixas etárias. Ele precisa envolver todos os alunos. Ele tem de falar uma língua que toda a classe consiga compreender, certo? Levar dinâmicas, brincadeira, na classe dos adultos, dependendo da onde você esteja, dependendo de onde você esteja, a formação dos teus alunos não vai permitir as dinâmicas, tá? Porque nós temos que conhecer as características de cada aluno. Mas o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que procurar levar os nossos alunos, certo? A interagir, a falar, tá? Você tem que falar de uma forma que toda a classe te ouça e tenha desejo de participar da sua aula, tá? Você já foi naquelas palestras chatas, naquelas aulas chatas, que você começa a aula, você começa a palestra e com 5, 10 minutos você já se perdeu no assunto, porque o assunto é até bom, certo? A matéria ela é até interessante, mas a pessoa que está ministrando, ela te dá sono, certo? Ela faz com que você perca o interesse. E veja bem, quem vai para a escola dominical, ele paga uma lição que vai de 7 a 10 reais,
certo? Então é um material barato, tá? Ele sai da sua casa cedo, num domingo de manhã, né, na grande maioria, ou seja, outro dia, mas ele sai para isso. E o que ele quer? Ele quer socializar, ele quer muitas vezes ter a oportunidade de falar na sala de aula, certo? Colocar suas experiências, mas ele quer muito mais do que isso. Ele quer crescer, ele quer se desenvolver. E quem promove isso? Você. Você promove isso. Você promove esse crescimento, você promove esse desenvolvimento. Então, quando você vai para a sala de escola dominical, você tem que já estar em mente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu aluno crescer. Tá? Você dá aula para criança, você dá aula para jovens, adolescentes, tá? Você vai entrar com uma abordagem, certo? Você vai chegar no seu aluno, fazendo o seu aluno querer continuar na sala de aula. Porque se você fizer uma criança, um pré-adolescente sentar e escutar você, o que teu aluno vai fazer? Ele vai embora, certo? Ou você faz o que, quando eu vou dar palestra em escolas, né? Eu sempre falo, quadro, caderno e tchau. Quadro, caderno e tchau. Você pega exatamente o que está na tua lição, certo? Você pega o que está na tua lição, repete o que está na tua lição, lê a tua lição, certo? Ele copia, ele faz umas anotações e deu tempo. Irmãos, entenda bem, o teu aluno, o meu aluno, ele está na sala de aula para aprender o que ele não conseguiu achar dentro da lição, tá? Nós precisamos instigar, incentivar os nossos alunos a ler a lição em casa, né? Se você trabalha com adolescentes, faz esse programa, certo? Faz um planejamento de aula. O que é um planejamento de aula, certo? Você sentar na sua casa e você olhar para a lição. E aqui eu vou falar isso, vou falar aquilo, ou vou colocar tal material. Isso é um planejamento. Mas esse planejamento pode ser até maior. Quando chega a tua lição da escola bíblica, a matéria que você vai lecionar, você lê todo o livro? Você conhece o geral da lição? Quando começou a lição desse trimestre, né? Nossa, já repetiu e repete sempre. Mas é que as pessoas não leram que cada vez que repete é um ponto diferente. É uma situação diferente que é posta diante dos nossos alunos. Então, o que nós precisamos compreender, irmãos? Que é muito necessário que nós venhamos a conhecer todo o material, que nós sejamos preparados para estar diante dos nossos alunos, tá? Então, é muito importante. Por quê? Porque o professor, ele precisa ter uma santa inquietação, tá? Por que uma santa inquietação? Que ele não se acomode com aquilo que ele tem, certo? Que ele não se acomode com o que ele está vivendo. Ele precisa o quê? Ter o desejo de crescer mais, certo? E isso é evidente. Você está me assistindo, certo? Você está ouvindo alguém falar para você como você deve proceder nas suas aulas. Você está parado vendo alguém que está dizendo, olha, faça assim, faça daquele outro jeito, vamos desenvolver, vamos crescer. Isso, irmãos, é a visão do professor. Ele compreender que a classe dele precisa crescer, só que ele precisa conhecer a classe. Vamos voltar à questão da conhecer a classe. Ele precisa, irmãos, olhar para a classe e ver como que eu vou chegar. Né? Tem classe que você consegue trabalhar com audiovisual. Tá? Eu gosto muito de data show, tenho dificuldades para fazer o PowerPoint, mas tem muito material que a gente vai usando, certo? Vai colocando, vai mostrando, explicando. Tá? Principalmente quando nós trabalhamos com lições históricas, que vai falar, né, de mapa, vai falar de localização, irmãos, isso é maravilhoso para os nossos alunos poderem compreender. Então, você como professor, eu como professor, eu preciso pensar assim, como que os meus alunos vão aprender? Tá? Como que os meus alunos vão se desenvolver? Esse é o método. E quem vai fazer isso? Sou eu.
eu vou promover o crescimento intelectual e espiritual dos meus alunos, olhando para eles e compreendendo qual é a melhor forma de aplicar no meu aluno, certo? De colocar no meu aluno a palavra, o ensino, a matéria. Tá? Então, você, quando chega na classe, você já precisa ter em mente, certo? Faz parte do teu planejamento. Você precisa ter em mente o que vai ensinar, como vai ensinar, certo? Daquele aluno que você sabe que tem mais dificuldade para compreender, como que você vai explicar, tá? E eu tenho procurado colocar isso na minha vida. As minhas aulas como professor, eu procuro fazê-las de uma forma tão simples que quando chegar a classe das crianças, dos adolescentes, na minha sala, certo? Vamos dizer que eles precisem, chegar na minha sala. O que vai acontecer? Eles terão condições de aprender a matéria junto comigo. Tá? É isso, irmãos, que você precisa compreender. O teu ensino precisa ser tão simples que todas as classes possam aprender com você. Tá? Independente qual seja a matéria, qual seja a classe, todos precisam aprender com você. Tá? E o que vai acontecer? Você não vai deixar de ser profundo, de se aprofundar, mas você vai falar de um jeito que todos irão te ouvir. Então, tanto o professor quanto o aluno, eles fazem parte desse processo de ensino, esse processo de crescimento. Tá? E o que nós vamos compreender com isso? Nós vamos compreender que quando eu, como professor, conheço o meu aluno, eu consigo levar para ele aquilo que ele precisa. Né? Eu consigo levar para ele aquilo que ele precisa para se desenvolver, para ser o obreiro, para ser a pessoa que Deus quer que ele seja. E essa é minha responsabilidade, esta é sua responsabilidade. Como eu vou fazer isso? Primeiro, oração. Orando, certo? Segundo, conhecendo os meus alunos. Terceiro, procurando qual o método mais adequado para cada aluno. Isso chama-se o quê? Planejamento de aula. Né? Nós precisamos, irmãos, tirar esse hábito diabólico. Credo, irmão, é uma palavra forte, sim, mas um método, uma ideia diabólica, que nós podemos preparar a nossa lição sábado à noite, que nós podemos preparar a nossa lição domingo de manhã. Eu já tenho muito conhecimento na área. Sim, você tem muito conhecimento na área, mas teu aluno tem pouco. Então você precisa ir para a sala de aula com tantas ferramentas que se alguma coisa não der certo, você tem um escape, você tem outra forma, outra metodologia. Quando eu vou para a sala de aula, vou dar aula com o Data Show, beleza. Só que nem sempre o meu aluno, ele consegue, certo? Compreender o que está no Data Show. Então eu preciso estar munido de ferramentas, certo? Fora o Data Show, para fazê-lo chegar no entendimento que eu quero. Tá? E eu uso Data Show nos cultos, eu uso Data Show na escola bíblica, às vezes em culto de pregação eu uso Data Show para explicar alguma coisa. Essa é a nossa ideia, irmãos, que nós vamos para a sala de aula munidos com ferramenta a tal ponto que o nosso aluno, ele possa crescer, se desenvolver. E como que nós vamos atingir isso? Através de um planejamento. Eu não sei se a tua igreja tem, um conselho pedagógico, igrejas maiores têm, que a maior parte dos professores da EBD são professores seculares também. Mas se a tua igreja não tem, é somente você fazer o quê? Você sentar, olhar para as necessidades do seu aluno, olhar para as questões da revista, certo? Dar uma lida, ter um apanhado geral. O que a revista pode oferecer a mais? O que você pode colocar? Não, nessa lição, nessa matéria, eu não domino. Você vai estudar mais, você vai se preparar.
Se você deixar tudo para a última hora, você vai sofrer. E eu não estou falando isso porque eu sempre estudei antes, não. Por muito tempo eu estudei em cima da hora, certo? E eu preciso confessar esse meu pecado. E o que muitas vezes aconteceu? Eu cheguei diante da sala, certo? Eu até conhecia a matéria, eu até que tinha noção da matéria, mas quando eu chegava na frente dos alunos, eu tinha dificuldade de fazê-los entender. Então, irmãos, eu como professor, você como professor, nós podemos e temos condições de levar os nossos alunos além. Tá? É por isso que nós estamos aqui aprendendo a ensinar. Certo? É por isso que nós estamos nesse processo de desenvolvimento da nossa vida cristã e espiritual, tá bom? Então, eu espero que esteja sendo bênção para você essa aula. Se estiver sendo, deixa seu like, se inscreve, tá? E compartilha com os outros esse vídeo, tá bom? E eu te espero no nosso próximo vídeo.